Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Prepara o teu cafezinho aí, vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, segunda-feira, 23 de outubro, primeira leitura, Romanos, capítulo 4, versículos do 20 ao 25. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então hoje, segunda-feira, dia 23, a primeira leitura, preste atenção nesse versículo 21. São Paulo está falando de Abraão, que foi convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo, como Abraão foi, que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Agora eu pergunto a você, eu e você, nós temos intimidade suficiente com Deus para conhecer as promessas que Ele nos fez? Para conhecer as promessas que Ele tem para nós? Você sabe as promessas que Deus fez para você? Você tem convicção e certeza daquilo que Deus tem para você? Porque por vezes o Senhor tem muitas graças para te dar, para dar na tua vida, na minha, na nossa vida. Mas nós sequer temos conhecimento do que seja. E uma vez cientes daquilo que o Senhor tem para nós, que já é outro momento da vida, outro momento da caminhada, nós precisamos nos deixar ser convencidos pelo Espírito Santo de que eu e você, nós podemos não cumprir com a nossa palavra, porque somos fracos, porque somos falhos, porque somos infiéis, mas nosso Deus não. Deus não mente, não falta com a sua palavra, não é incoerente, Deus não erra, Deus não falha. E, portanto, sempre cumprirá com as suas promessas. Mas muitas vezes, nós, em nossos corações habita desesperança, mas também falta de conhecimento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E aí São Paulo continua, no versículo 23 e 24, quando diz: a Escritura visa não só
a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Então, a fé que o Senhor quer nos dar, quer desenvolver em cada um de nós, é a mesma fé de Abraão. Aquele homem que tinha tanta fé no que Deus lhe pedia, que seria capaz de sacrificar o próprio filho. Deus pediu a Abraão o sacrifício do seu próprio filho, só que quando Deus pediu a Abraão o sacrifício do próprio filho, Deus estava pedindo, na verdade, o coração de Abraão. Não era a vida do filho, mas o coração de Abraão. Tanto é que quando Abraão sobe o monte para sacrificar o seu filho, Deus não permite que aconteça. Nos 49 do segundo tempo, Deus revela que era apenas uma prova a fé de Abraão. Então, quando Deus pede sacrifícios de cada um de nós, quando Deus está pedindo um sacrifício a você, na verdade Ele está pedindo o seu coração. Que o seu coração confie nele. Que o seu coração acredite sem reservas, com tudo que tem, com tudo que é nele. É essa fé de Abraão que o Espírito Santo quer nos conceder. Uma fé inabalável por mérito próprio? Não, nós não temos esse mérito, mas por graça de Deus. E olha como Deus nos ama. Até a fé que nós devemos ter nele, até a fé que que deve ser desenvolvida em cada um de nós, o Senhor quer nos dar por graça de Deus. Por meio de sua graça, Ele quer nos dar essa fé. E não somente nos dar a fé, mas fazer crescer essa fé em nós. Então, São Paulo está sendo muito claro aqui. A palavra de Deus não está visando somente a pessoa de Abraão, mas a cada um de nós. As Sagradas Escrituras hoje estão inflamando em nossos corações esse pedido que devemos fazer em oração. Espírito Santo, convence o meu coração, assim como convenceu o de Abraão, que o Senhor tem todo o poder para realizar aquilo que Ele quiser. Mais do que isso, o Espírito Santo me concede a graça de começar ou recomeçar uma relação de intimidade com Deus, para saber quais são as graças que o Senhor quer operar na minha vida. Graças materiais, graças espirituais, promessas antigas, novas promessas. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de, por meio da vida sacramental, da confissão, da Santa Missa, da vida de oração pessoal, do terço, do rosário, dos atos devocionais, criar essa intimidade com o Senhor de tal modo que a gente começa a enxergar claramente aquilo que Deus tem para nós. E mais do que enxergar, confiar que o Senhor vai realizar. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita.
ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite, pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então perceba, é Jesus Cristo, nosso Senhor, nos falando. Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Porque a vida de um homem, e aqui quando Jesus está falando a vida de um homem, contando a parábola, ele está falando da vida do ser humano, né? Ela é muito mais do que a vida material. A vida material, ela é finita. Ela tem início, meio e fim. A vida espiritual, ela é eterna. Então, nós devemos pautar a nossa vida com os olhos voltados para o céu, para o eterno, para a eternidade. E não pautar a nossa vida na vida material. Por quê? Porque a vida material, ela tem um prazo de validade. A vida não consiste somente em ajuntar bens aqui na terra. Por quê? Porque um dia nós pereceremos diante desses bens. E é isso que o Senhor está falando muito claramente. E a explicação da parábola é o versículo 21. Olha o que Jesus está dizendo. É Jesus falando. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo. Por quê? Porque o sentido existencial de cada um de nós não é juntar tesouros para si mesmo. Nossos bens devem ser adquiridos e construídos para estar a serviço do outro, porque ninguém nasceu para si mesmo. Deus não te criou para satisfazer a si mesmo. Deus, eu já falei sobre isso aqui, quando a gente olha para a criação nos dá essa lição em silêncio, naturalmente. Uma árvore foi criada para dar sombra e frutos para o outro. Seja para o homem, seja para um animal que se encosta ali, que vai comer do fruto daquela árvore. Mas você não vê aquela árvore desfrutando da própria sombra. Você não vê aquela árvore desfrutando do próprio fruto. Você não vê um mar comendo peixe. Tudo que foi criado pela inteligência de Deus, tudo que foi criado por Deus e pelo homem, foi criado com o objetivo, com a finalidade de servir a quem? A si mesmo? Não, ao outro. Uma caneta sem alguém que utilize esta caneta para expressar um sentimento e um pensamento, é um instrumento estéril, vai ficar parado ali. Não alcança a sua finalidade, porque a sua finalidade foi construída para servir, para que seja expresso um sentimento, um pensamento através dela. Mas alguém precisa utilizá-la. E Jesus está falando aqui, assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Porque o rico diante de Deus é aquele que, apesar de construir uma boa, uma robusta vida material, coloca essa materialidade da vida a serviço do outro, porque entende que a sua vida é muito mais do que a vida material, mas é principalmente a vida espiritual, que é eterna. Então, nós precisamos
fazer essa reflexão. Deus, ele não condena a construção de um patrimônio, a aquisição de bens, mas ele condena a ganância, ele condena a avareza, que nos conduzem naturalmente a colocar o dinheiro e a vida material no lugar de Deus. Quantas famílias são muito ricas, têm muito dinheiro, mas não têm paz dentro de casa? É parente brigando. São pessoas que não se perdoam, que já começam o dia extremamente estressado, terminam o dia reclamando de tudo e de todos. Por quê? Porque o dinheiro e a vida material foi colocado no lugar de Deus. Não tem como essa casa, esse lar, ser uma casa onde reine a paz. O nosso coração se ocupa todo o tempo de cuidar daquilo que conquistamos. Então, repito, para a gente concluir, Deus não condena a construção de um patrimônio, a aquisição de bens. Mas o Senhor nos exorta por meio das Sagradas Escrituras hoje, é o Cristo que nos fala. O Senhor nos exorta a colocar todos os nossos bens adquiridos a serviço do outro. Seja a serviço da nossa família, seja a serviço daqueles que precisam de nós, que precisam da nossa ajuda e principalmente, como nos ensina São Paulo em um dos seus ensinamentos. O usufruto do nosso trabalho é para sustentar a nossa família e o indigente. Então peçamos ao Espírito Santo essa graça de fazer cair por terra toda ganância, avareza e transformar o nosso coração num coração generoso, bondoso, que nada retém para si, que coloca o seu patrimônio e os seus bens a serviço do outro. Por quê? Porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.